Olá, eu sou o Macorati e hoje eu vou continuar tratando da injeção de dependência na plataforma .NET. Hoje eu vou apresentar o padrão Service Locator ou localizador de serviço. O Service Locator ele é um padrão de projeto que permite desacoplar clientes de serviço que são descritos por uma interface pública da classe concreta que implementa esses serviços. Ou seja, esse padrão é uma forma de realizar a inversão de controle usando a injeção de dependência, sendo uma outra maneira pela qual você pode recuperar dependências do container DI nativo na plataforma .NET. Para isso, o Service Locator ele usa um registro central conhecido como localizador de serviço, que, mediante a solicitação da sua aplicação, retorna informações necessárias para executar uma determinada tarefa. Assim, esse padrão ele permite que você adicione código de forma dinâmica em tempo de execução, mesmo sem recompilar ou reiniciar o aplicativo. E assim os aplicativos eles podem adicionar ou remover seletivamente itens do localizador de serviço usando esse registro central. Resumindo, quando você usa o Service Locator, isso significa que você vai localizar e obter por conta própria um serviço no container DI nativo. Para entender melhor, vejamos um exemplo. Vamos supor que nós temos uma classe A e que temos um serviço A e um serviço B. Nós podemos notar que a classe A ela está usando o serviço A e o serviço B. E para isso ela está criando uma instância de cada classe que expõe o serviço. Isso está definido aqui no código e aqui na figura. Então, neste cenário, nós temos um forte acoplamento entre a classe A e os serviços A e B. Qualquer alteração em qualquer um dos serviços vai quebrar a classe. Então, esse seria um problema que nós podemos usar o Service Locator para resolver. Vejamos como fica a solução. Usando o Service Locator, nós podemos definir o seguinte. A classe A vai usar o padrão Service Locator, que vai localizar as instâncias do serviço que forem usadas e assim vai desacoplar o código aplicando a injeção de dependência. Neste cenário, o Service Locator ele representa a camada onde os serviços são localizados e consumidos. Então agora a classe A ela não conhece o mecanismo de criação dos objetos para consumir o serviço A e o serviço B. E essas instâncias agora elas estão sendo injetadas na classe A pelo Service Locator. Então é assim que nós podemos aplicar o Service Locator para resolver um cenário onde temos um forte acoplamento. Isso é possível porque o Service Locator ele usa a injeção de dependência. E como nós podemos usar esse padrão na plataforma .NET? Então, a utilização do padrão Service Locator na plataforma .NET ele é feito através da interface Service Provider, que está no Namespace System. Então, a interface Service Provider ela define um mecanismo para recuperar um objeto de serviço a partir do container DI nativo. E ela também expõe todas as instâncias dos objetos que estão registrados no container. Dessa forma, a interface Service Provider é responsável por resolver instâncias de tipos em tempo de execução, conforme a sua aplicação necessitar. Então, essas instâncias ela pode ser injetadas em outros serviços resolvidos a partir do mesmo container de injeção de dependência. E a interface eService Provider vai garantir que os serviços resolvidos vivam pelo tempo de vida esperada definidos ali no tempo de vida do serviço. Essa interface ela possui um único método, que é o método getService, onde ela retorna o tipo de serviço. Esse método ele é usado para obter instâncias de tipos que foram registrados no container DI nativo. Agora, geralmente nós não usamos esse método para obter instâncias dos tipos registrados no container. Nós usamos um método de extensão getRequiredService, que faz a mesma coisa e vai obter serviços do iService Provider, que vai obter do container DI nativo. A vantagem em usar o getRequiredService é que este método ele vai lançar uma exceção se o serviço não estiver disponível imediatamente. E se você usar
o getService ao invés do getRequiredService, você vai ter que, antes de usar, verificar se a instância é null no código de chamada. E aí você vai ter que lançar uma exceção do mesmo jeito. Então nós usamos geralmente o getRequiredService. E com relação à implementação desse padrão, existem diferentes opções para implementar o Service Locator. Eu vou relacionar duas muito usadas aqui. Então você pode usar um Service Locator ou um localizador de serviço estático que usa um campo para cada serviço para armazenar uma referência de objeto. Então seria uma implementação usando um localizador de serviço estático. A outra é que você pode criar um localizador de serviço dinâmico que mantém um dicionário com todas as referências de serviços que pode ser estendido dinamicamente para suportar novos serviços. Então são duas abordagens que você pode usar para implementar esse padrão. Então agora eu vou mostrar um código de exemplo do Service Locator. Eu vou abrir aqui o Visual Studio 2022. Eu tenho uma aplicação ASP.NET Core MVC que foi criada aqui. Eu vou explicar rapidamente aqui. Eu tenho aqui o meu modelo de domínio que é a classe funcionário com 3 propriedades. E aqui eu tenho um serviço definido aqui na pasta Service, onde na interface que eu chamei iFuncionário Service, eu defini um contrato que vai me retornar uma lista de funcionários, um enumerable de funcionário. E na implementação desta interface, eu estou aqui criando uma lista com alguns funcionários e estou retornando essa lista. E, naturalmente, esse serviço aqui na classe Program, ele está registrado no container DI. E funcionário, service, funcionário service. Então, defini aqui o registro do serviço com um tempo de vida add scope. E agora eu vou mostrar aqui no controlador Service Locator Controller a implementação do Service Locator. Então aqui eu tenho o controlador e no construtor do controlador, note que eu estou injetando uma instância da interface Service Provider. E com essa instância eu vou usar o método getRequiredService e vou solicitar aqui para o Service Locator, olha, eu quero uma instância da implementação dessa interface. Note que eu já estou chamando o método da implementação, lista funcionário, que foi definida aqui, lista funcionário. Então aqui, ele vai me retornar aqui a lista de funcionários e eu vou poder visualizar na view aqui, que está aqui na pasta Service Locator, aqui na view, está me retornando aqui os dados do funcionário. Então, olha, eu vou aqui no controlador, eu vou colocar aqui um breakpoint aqui e um breakpoint aqui. Não, aqui tá bom. Então vamos executar e nós vamos ver aqui o Service Locator funcionando. Executei o meu projeto e aqui, tá aqui ele em execução. Eu vou acionar aqui agora o método action do controlador Service Locator. Olha aqui, ele parou aqui. Então aqui, se eu observar essa instância, olha aqui, vamos aqui verificar esse membro aqui, Vamos aqui em Service Provider, vamos ver aqui métodos não público, Root Provider. Olha aqui, note aqui que eu tenho aqui Realized Service. Eu vou clicar aqui, olha. E olha aqui os serviços que a interface está resolvendo, 74 serviços. Todos os serviços que foram registrados no container DI nativo, eu tenho acesso através da instância de Service Provider. Então tá aqui, todos os serviços eu consigo resolver a instância deles aqui. E aqui, eu estou usando esse método e estou falando, olha, me devolva a implementação dessa interface. Ele foi lá, chamou o método, olha aqui o resultado, ele está retornando as instâncias dos meus funcionários. Se eu mandar continuar aqui, olha aqui o resultado. Então essa seria uma implementação padrão, bem simples do Service Locator. Naturalmente eu poderia ter outras interfaces, resolver outras interfaces aqui, mas aqui com essa instância eu consigo resolver qualquer interface. Eu vou aproveitar aqui e vou mostrar um outro exemplo de utilização do Service Locator e também vou aproveitar e mostrar a injeção de dependência no método. Então eu criei um controlador que eu chamei DI Método Controller, que é Dependency Injection feito no método. Então vamos ver o código aqui desse controlador. Observe que aqui eu tenho um controlador, note que aqui eu não estou usando o construtor. Aqui
Aqui eu estou usando o atributo FromServices e estou obtendo a instância de Service Provider aqui, underline Service Provider, como um parâmetro do método Action. Então, o atributo FromServices, ele vai injetar via injeção de dependência aqui a instância de Service Provider. Então, quando você adiciona esse atributo a um parâmetro no método do controlador, a ASP.NET Core vai buscar as dependências que foram lá registradas no container como add scoped, add transiente e as suas implementações e vai resolver aqui, ó. E aí eu vou poder usar o método getRequiredService e solicitar a implementação dessa interface e já mandar executar um método que vai me retornar a lista de funcionário. Então eu vou mostrar isso funcionando. Eu vou colocar um breakpoint aqui, ó. Vamos executar novamente, ó. Vou acionar aqui o método ActionIndex do controlador DI método, ó. Olha aqui, ó. Percebeu aqui na base, ó, DI método. Então vamos executar. Olha aqui o resultado, ó. Ele já foi lá, já resolveu, já retornou a lista de funcionários. E isso usando uma instância que foi obtida, onde usamos a interface Service Provider no método Action, através do atributo FromServices. Isso é possível na ASP.NET Core. Continuando aqui, ó, eu tenho o mesmo resultado. Então, com isso, eu mostrei duas implementações do Service Locator, no construtor e no método. Você pode fazer essa implementação usando a injeção de dependência, como eu mostrei nas aulas anteriores também. Então, com isso, nós podemos agora, considerar quais seriam as motivações para usar o Service Locator. Eu vou elencar alguns motivos aqui. Por exemplo, quando nós queremos evitar dependências entre implementações de uma interface e o código do cliente. Isso aqui é o motivo principal, Na verdade, aqui eu estou usando a injeção de dependência, que eu posso fazer isso também usando o Service Locator. Outro motivo seria não querer ou não poder expor as interfaces explicitamente no construtor. Então aí eu injeto a interface do iService Provider. Um outro motivo seria quando nós desejamos localizar serviços que de uma outra forma seriam custosos de criar ou gerenciar. E uma outra opção, você usar o Service Locator como um vinculador de objetos em tempo de execução, permitindo assim que o código seja adicionado em tempo de execução sem recompilar o aplicativo e, em alguns casos, sem precisar reiniciar a aplicação. Seriam algumas motivações. E agora vamos ver as desvantagens ou os motivos para não usar o Service Locator. Primeiro, ele torna as dependências implícitas em vez de explícitas. E assim nós não conseguimos visualizar as dependências ao criar a instância do serviço. Um outro motivo, ele oculta as dependências de uma classe, causando erros em tempo de execução, em vez de erros em tempo de compilação. Ele torna o código mais difícil de manter, porque fica obscuro quando você estaria introduzindo uma mudança que pode quebrar o código. E ele também dificulta os testes unitários, pois nós injetamos uma interface Service Provider e estamos resolvendo a instância do serviço dependendo do código. Seriam algumas desvantagens, que jogam contra a utilização do Service Locator. Na verdade, existe alguma polêmica e discussão quanto ao uso deste padrão. E, em muitos casos, ele pode ser considerado um anti-partner, dependendo do cenário. Então a recomendação é você usar o padrão em casos onde você realmente vai precisar e quando você não tiver uma alternativa melhor. Até a semana que vem, se Deus quiser.